terça-feira. Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 9 de setembro de 2025, uma terça-feira. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, em tua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Meu Deus, me perdoa que eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti e me ajuda a estar segundo a tua vontade. Meu Deus, eu apresento para minha vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando um laço, quebrando um arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: a arca é levada para Jerusalém. Igreja, essa passagem ela é muito marcante, né? Ela é muito interessante, porque a gente vai ver, né, o que acontece. E eu quero pontuar umas situações aqui, né, para a igreja entender. A arca é levada para Jerusalém. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acampavam partiram para Balá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. A gente sabe que a arca, a gente já estudou sobre isso, né? Que a arca, ela foi tomada, ok? Ali, quando os filhos de Eli pegou a arca e levou para a guerra com os filisteus, e Ofni e Finéias foram mortos, né? No mesmo dia ali, né? E a arca foi tomada, a arca ficou rodando, foi para Escrom, foi, né, para vários lugares. E depois de um bom tempo, né? Ela voltou para Israel, ali para o povo de Deus, né? E aí, a arca, ela vai, né? E ela acaba ficando ali em Jeriate, como é que fala? Gireate, né? Ela fica ali um bom tempo. Vamos prosseguir na casa de Abinadad, ok? Ela fica cerca de 20 anos na casa de Abinadad. Desculpa. Vamos lá no 3. Puseram a arca de Deus numa carroça nova. Olha só. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram à casa de Abinadad, na colina. E ela ficou lá durante muito tempo, na casa de Abinadad, tá? Muitos anos ali, na colina ali, né? Depois que, onde a arca ia, ela trazia doença ali para o povo que não era do povo de Deus. E depois ela, né, a gente sabe que eles tiveram úlceras e tudo, que Deus havia colocado no povo ali, que levava a arca do Senhor sem ser o povo escolhido de Deus. Então, onde a presença do Senhor estava, ali trouxeram muitos transtornos, ok? Aleluia, a gente vai ver isso no livro de Juízes, tá? Juízes, a gente vai estar vendo isso, né? Quando a arca é tomada ali de Ofni e Finéias. Oi, meu amor, tchau, boa aula, Deus abençoe. Pegou o bolo de chocolate? Não vai levar, não? Então tá bom, Deus abençoe. Então, a arca, ela fica ali, né? Então, o que acontece? Aí diz assim, no quarto. 3. Puseram a arca de Deus num carroção novo e o levaram da casa de Abinadad na colina. Eusai e Aô, filho de Abinadad, conduziam a carroça. Com a arca de Deus, Aiô andava na frente dela, e Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, harpa, liras, tamborins, chocalhos, cimbalos, né? E diz assim, agora você olha algo que eu quero chamar a atenção, que eu queria falar para vocês. Olha só, no 3, puseram a arca de Deus no carroção novo e o levaram à casa de Abinadad. E o levaram da casa, quer dizer, de Abinadad. Aonde? Numa carroça, num carroção. Era novo, mas não era assim que Deus havia dado, né, aos levitas, né, a instrução de como a arca deveria ser levada, né? E olhe, isso lhe trouxe um tanto de um prejuízo. Vamos lá.
No 6. Quando chegar a ira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois havia tropeçado. Nos bois ainda, olha só, não vigiar, né? Não vigiar. E a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Mas por quê? Porque não podia tocar na arca. A arca tinha a presença do Senhor. Só quem poderia tocar na arca era o sacerdote, ok? E os levitas que poderiam levar, tinha a maneira certa. Não é qualquer um que poderia pegar. Por isso que Uzá foi fulminado. Naiassou de Comanaira Mandassá. Ei, igreja, hoje nós estamos na graça. Ramanaiassou de Cai, né? Halai, chorei de Comanaira Mandassá. E muitas vezes a gente chega na presença do Senhor de qualquer jeito. Deus sentindo misericórdia de mim, de você. Ribandaia sou decai, principalmente de mim, que sou pecadora. Arai, chorei de coma, naira, manda sou. Deus, Ele quer que a gente venha ter reverência, chegar na sua presença, adorá-lo. Aleluia. Nicanaia sou decai. Ramanaia sou desce. Alei, chorodoconaia sou. E esse povo, igreja, eles não, né? Davi, ele estava fazendo uma boa coisa, porque Davi ele era um rei teocrático, ele sabia que Deus estava acima dele, né? Que ele estava ali só para governar. Mas ele não fez conforme era para ser feito, entendeu? Então, botou numa carroça de boi novo, ele fez igual os filisteus fez, quando devolveram a arca pro povo, né? Os filisteus foram lá consultar, né? O povo dele lá, os deuses dele. Falou, não, pega uma arca, põe, né, numa carroça e manda o boi levar lá e manda um presente junto, né? Então, assim, oi, não é assim que funcionam as coisas. Eles não são filisteus, tá? Eles são o povo escolhido de Deus. Aqui é diferente com Davi. Os filisteus é o filisteu. O povo escolhido de Deus tem que seguir a lei e os mandamentos. A lei, Naiassou e decai. Aleluia. E aí, Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pé. Então, Davi, ele fica muito irado mesmo, chateado, decepcionado. Como assim? Por que Uzá morreu? Ele tocou na arca. Igreja, a arca era a presença do Senhor. Continha as tábuas, tá? Dos 10 mandamentos. O maná que eles comeram no deserto, uma porção. E a vara de Arão que floresceu. Tudo que foi dado para o povo de Israel no deserto. A arca representava o cuidado de Deus para aquele povo. Então não era qualquer um que podia tocar. Deus já tinha separado o sacerdote. Deus já tinha separado os levitas. Já tinha dividido as partes dos levitas que poderiam tocar, assim, nas coisas da arca já enrolada. Não era de qualquer jeito, não. Tinha os meranitas, os gersonitas e os coatitas, tá? Que cuidavam também ali dentro da tribo de Levi que havia sido dividida. E tinha um sacerdote que era responsável para pegar, poder tocar, chegar perto da arca. Né? Não é assim de qualquer maneira, né? Hoje eu e você, igreja, né? Estamos aqui. Muita gente tem tocado nas coisas de Deus de qualquer jeito. Tá na prostituição, tá louvando, tá pregando, tá prostituindo, tá roubando, tá na falcatrua, na corrupção, tá pregando, na maior cara de pau. Nossa, gente, olha, igreja, como é que a gente pode pedir um avivamento? Deus, olha, eu falo com Deus, Senhor Deus, olha, o avivamento tem que ter um avivamento, mas da renúncia, um avivamento da palavra, um avivamento do louvor, da pregação do verdadeiro evangelho genuíno. A gente precisa de um avivamento onde a palavra seja pregada, onde Cristo seja o centro, né? Canaiassou decai, aleluia. A gente vê muito movimento, mas avivamento tá difícil, igreja. O povo não quer avivamento, o povo quer movimento, o povo quer status, o povo quer internet, quer isso, quer... Ai, gente, pelo amor de Deus, isso me cansa. Totalmente diferente das coisas do Senhor. Acorda, igreja. Acorda, acorda, acorda. Não queira movimento. Deus, Ele quer trazer um avivamento ao Brasil. E é necessário que você esteja firmado na palavra, na santidade, na oração, na busca pelo Senhor, no jejum. Nicanaia sou decai, aleluia. Ribandaia sou decai. Rabandaia sui desce. Não é de qualquer jeito, não, igreja. Não é de qualquer jeito, né? A partir do momento que você realmente tem um encontro com Deus, a sua vida não pode ser mais a mesma. Você não pode tocar na presença, chegar na presença do Senhor de qualquer jeito. É inadmissível isso. Inadmissível. Vamos prosseguir. 9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Davi, ele teve o quê? Medo, ok? Por quê? Provavelmente ele não foi consultar os sacerdotes para trazer a arca, ok? Porque o sacerdote sabia a maneira certa de levar a arca do Senhor. Então, Davi, ele ficou contrariado. É uma reação normal, né?
de quem tem um susto, né? De ver alguém ali, poxa, eu tô cantando, eu tô dançando na presença do Senhor e o Zé é fulminado, partido no meio, como assim, né? Mas ele tava fazendo aquilo que era verdadeiramente era para ser feito? Não, né? Então aí continua. E aí Davi desiste de levar a arca do Senhor para a cidade. Ele desiste, né? Fala, poxa, eu vou levar, né? Aí desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade, né? E disse, para a cidade. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. E a arca fica na casa de Obed-edom. Né? A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom 3 meses. O Senhor o abençoou e toda a sua família. 3 meses, igreja. Não precisou muito. 3 meses. Deus abençoou. Por quê? Será como é que a arca era tratada na casa de Obed-edom? Tinha reverência? Igreja, como que a arca era na casa de Obed-edom, ok? Às vezes eu fico imaginando, porque a arca ficou 20 anos na casa de Abinadad e não teve diferença. E na casa, 3 meses de Randaiassodecai. E teve mudança. E Anaiassodecai, né? E Deus abençoou toda a família. Naiassodecai. Como que era, a reverência da família de Obed-edom, né? Canaiassodecai, né? Deveria ter obediência total a Deus, para Deus prosperar Obed-edom e sua família, igreja. Aleluia, né? Provavelmente ele era um levita da casa do Senhor, não sei, né? E sabia da maneira que a arca deveria ser tratada? Pode ser, né? Mas prosperou, né? Deus abençoou. E no 12, e disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom em tudo o que ele possui por causa da graça de Deus. Então Davi com grande festa, aqui ó, aí Davi soube, né? Aí a conversa começou a rolar. Vamos lá, no 12 de novo, é tremendo. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom em tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi, né? Aí ele fala, não, agora a gente vai trazer a arca, então. Vamos levar para casa, porque Deus está prosperando Obed-edom, então ela tem que ficar na presença, no palácio, na presença do Senhor, ali na casa de Deus. Onde o rei fica, porque eu sou o rei teocrático. E aí, quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho, né? Ó. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos e alegria e trombeta. Então, com certeza, ele já estava com vestes de linho sacerdotal, né? Com certeza, os sacerdotes já estavam levando, né? Os levitas ali a arca, tocando trombeta conforme a vontade do Senhor, né? Então, não era mais de qualquer maneira, tá? Quando os que carregavam, eram os que carregavam, não era mais a carroça, ok? Eram os que carregavam. Ele entendeu que era o levita que tinha que carregar. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam. Então, não era, né, um animal, ok? Aleluia. Necanaiassodecai. Tremenda, igreja. É tremendo, né? E eles iam tocando trombetas, aleluia, né? Então, igreja, aí Davi, ele leva agora a arca como ela deve ser, né? Ser levada, como diz no 6:13. Quando os carros carregavam a arca do Senhor, quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho. Por quê? Porque os levitas colocavam, né, cada um aqui, né, no seu braço e tinha que ser feito o ritual que Deus, né, havia dado ao povo de Israel. Então, aí ele começou a fazer da maneira certa, ok? Olha que lindo. E aí, né, então assim, então ele estava consciente do erro anterior que ele havia cometido. Isso é muito importante, né? Então, agora ele falou assim, não, eu cometi aquele erro. Uzá foi fulminado? Agora não, né? Agora, eu vou ter que demonstrar a graça e a bênção de Deus sobre a minha vida fazendo aquilo que é certo, né? Como um rei teocrático. Então, assim, então a arca estava sobre os levitas, como Deus havia ordenado. Vamos lá. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, com todas as suas forças. Ou seja, ele estava tão alegre, ele foi dançando, né? Enquanto ele e todos os israelitas
levavam a arca do Senhor ao som de gritos e alegria de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, tá? Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Então, Deus, ele é aquele que conhece o coração do homem, né? Ela despreza Davi aonde? No seu coração, né? Então, o desprezo dela para com Davi, né? Mostrou que ela não dava nenhuma importância ali, nenhum valor pelo que Davi estava fazendo, né? Não estava dando importância nenhuma, né? Ao retorno da arca, né? Então, ou seja, como assim? Ele dançando ali na frente da arca, pulando. Nossa, olha que ela fala, vamos lá. Só que ela o desprezou e... É muito forte, igreja, é muito forte, né? Filha de Saul observava de uma janela e ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. E aí, eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocausto e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Então, Davi vai, né, tem lá a tenda, e ele coloca lá, né, na tenda ali a arca do Senhor. Após oferecer o holocausto e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Então, ele era rei, né? Ele abençoa, agradece ali, abençoa o povo. Ó, a arca tá de volta, a presença de Deus tá de volta. Porque eu sou um rei teocrático. E como é que eu posso reinar sem a presença do meu Deus? A presença de Deus é fundamental, né? E deu um pão, um bolo de tamarás e um bolo de uva passa a cada homem e a cada mulher israelita, depois de todo o povo partiu, né, cada um para a sua casa. Então, Davi, ele fazia as coisas, ele tinha todo o cuidado, não vou despedir o povo, né, com fome, né? Então, assim, ele deu pão, deu tâmara, né, para cada homem, para cada mulher. Agora vocês podem voltar para sua casa, né? Agora vocês podem voltar, vocês não vão voltar com fome, né? Porque Deus, Jesus, não despediu ninguém com fome. Ranai assode comanai. Lembra da multiplicação dos pães, né? Aleluia, glória a Deus, né? Lembra-me das multiplicações dos pães, né? E aí diz assim no 20, voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje tirando o manto na frente das escravas de seus servos como um homem vulgar, né? Então assim, ela, tipo, você não é um rei? Por que você se tornou tão baixo, vulgar? Ela não conseguiu ver que ele estava alegre, né? Ele tira o manto dele, né? E aquilo para ele, na Yasoude, como é uma maneira de agradar a Deus, de tão alegre que ele estava. Porque a palavra relata, né, que ele estava assim, né, dançando com todas as suas forças. Igreja, ele estava dançando com todas as suas forças, né? Ela simplesmente ignorou isso. Ela simplesmente ignorou, né, o que Davi, o que Deus havia, né, Davi tinha feito. Ela simplesmente ignorou, né? Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor. Celebrarei. Ele diz assim, perante Deus celebrarei. Eu vou celebrar, Mical. Vou celebrar. Né? Foi perante ao Senhor, né? Aquele que me escolheu. Não é qualquer um. É Deus que fez os céus e a terra, né? E me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou, né? Então, ele falou assim, vou me humilhar, sim. Vou me humilhar, né? Ele diz assim, me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou, né? Então, para você, elas são nada, mas Deus, ele conhece quem é quem, ok? E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filho. Então, Deus fechou a madre, né, dela, porque ela desprezou Davi no seu coração. Bem,
Porque não era para ter descendência, mas para Saul, né? Então, essa igreja é tremendo. Nicanaia sou, decai. Aleluia, Xanaia sou. Nicanaia sou, decai. Deus repreende essas mulheres, né? Malignas das nossas vidas, em nome de Jesus, que não conseguem enxergar a glória de Deus, né? Nas nossas vidas, né? E ela não conseguia enxergar a glória de Deus na vida de Davi, né? Então, por quê? Porque seu pai Saul não sacrificava a Deus. Seu pai Saul não dava glória a Deus. Saul, ele não era um rei teocrático igual Davi, né? Então, tinha uma diferença muito grande, né? Então, é tremendo, e tremendo, tremendo, tremendo a humildade de Davi, né? Em saber que ele vai se humilhar, né? Aos próprios olhos ali, perante as mulheres humildes, né? Pode ser qualquer uma, mas vou estar me humilhando, né? Porque quem vai me exaltar é Deus. Quem vai exaltar você é Deus, tá? Se você estiver conforme a vontade do Senhor, Ele vai te exaltar no tempo oportuno, amém? Deus abençoe, fique na paz, tenha uma terça-feira abençoada, em nome de Jesus. Eu glorifico a Deus, porque até aqui o Senhor me ajudou e eu consegui, né, terminar a live. Bom, em glória do Senhor Jesus, fiquem na paz.